Eu quero trazer para vocês, então, aquele exemplo para vocês fazerem uma avaliação de mudanças e comportamentos num primeiro momento em nível empresarial, e aí você vai fazer a sua avaliação olhando de fora, o que você levantaria de premissas para uma organização maior, para uma mudança ou para uma transformação, certo? Então, eu vou contar o seguinte caso, ó, um gerente está enfrentando um sério problema financeiro numa determinada empresa. Claro que conforme eu vou falando, você vai trazendo isso para você. Mas nesse caso agora, é um gerente que está enfrentando um problema financeiro na sua empresa. Então, veja bem, ele marca uma reunião com a equipe para que ele possa discutir o problema. A reunião está agendada para as 10 horas da manhã e ele inicia a reunião às 10h08. Oferece café aos colaboradores presentes, em xícaras de porcelana, o que atrasa mais uns 10 minutos até todos se servirem. Aí ele começa a reunião com uma apresentação de PowerPoint, né, de 20 minutos. Já se foram ali 35 minutos. Ele abre para conversar com a equipe, somente depois desse tempo, falando do desconforto que a empresa enfrenta, e logo toca o celular e a secretária interrompe porque aquilo é urgente. Ele diz à equipe que sabem que ele precisa atender, mas que ele vai ser rápido. E realmente ele foi rápido. Mas quando ele retorna, são quase 11 horas. Tempo de encerrar a reunião e a secretária avisa da próxima reunião que está sendo aguardada. O gerente encerra a reunião dizendo que o problema financeiro era grave e que precisaria ser resolvido. Deixa a sala e vai para outra reunião. Então, veja bem, o que nós vamos avaliar dentro deste caso? Quais são os detalhes para que você comece a reconhecer quais são os equívocos desse gerente? Porque, de certo modo, o que eu quero que vocês percebam? Esse gerente, olhando de fora, ele tem a sensação de que ele está certo. Como você, na sua vida, vai ter a sensação de que o que você faz, o modo que você faz, o modo que você age, está certo. Então, é aqui que vem o nosso questionamento. Será que você consegue mudar? Em que grau? Em que nível? Então, vamos avaliar os detalhes. Porque muitos à sua volta não conseguem enxergar o problema. Né? Muitos à sua volta não vão conseguir enxergar o problema que você apresenta. E ainda, se você perceber o problema nas outras pessoas, como é esse caso que nós vamos avaliar de fora, vão criticar você. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Quero levar você a entender o que fazer. Como fazer para que haja mudança na sua vida. Então, veja bem, refletir é apenas uma das ferramentas. É você pensar sobre. Vamos pensar sobre esse exemplo. As pessoas apresentam comportamentos equivocados. Nós sabemos disso. Nesse caso, um gerente com um grande problema para mudar. Qual era o foco maior que ele tinha que fazer na reunião e ele não fez? Veja bem, ele estava com problema de finanças na empresa. Ele reuniu a equipe para falar sobre esse problema de finanças. E ele acabou postergando a solução. Então, esse é o primeiro problema. Aí você pensa o seguinte, mas eu quero mudar. Sim, eu vou mudar. Mas muitas vezes você se depara com um problema que ele é extremamente grave e você age com outras ações sem pensar, geralmente sem reflexão, porque se você não olha para aquilo que é o problema prioritário, como que você vai saber o que fazer? Você precisa olhar e agir dentro daquela situação e não passar para a próxima situação sem ter resolvido aquela. Então, esse é o primeiro comportamento equivocado
que nós temos no momento da mudança. Então, veja bem que ele posterga fazendo o quê? Ele posterga até indo para outra reunião. E agora eu quero colocar para vocês os detalhes no meio, ver se vocês concordam, se tem sentido e se tem lógica essa avaliação. Então, vamos lá. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes você age como esse gerente? Né? Quantas vezes você não consegue enxergar isso? Por que a pessoa não enxerga? Porque ela é complacente com a própria atitude. E ainda ela diz assim, ó, mas eu preciso atender esse telefone. Mas eu preciso ir para outra reunião. Ela fala isso, você fala isso, eu falo isso. Nós temos que começar a abrir mão disso. Você não pode justificar para não resolver o problema em questão. Esse é um comportamento extremamente equivocado. Outra coisa, se o horário da reunião era às 10 horas da manhã, por que a reunião começou às 10h08? O que aparece aqui? Escreve aí para mim, coloca o seu comentário. O que aparece? Se a reunião era às 10, por que ela começou às 10h08? Por que nós, dentro da nossa organização mental, nós permitimos que que haja o atraso. E ainda nós justificamos o atraso. Entende? Porque dentro da questão de organização não pode haver o atraso, mas nós permitimos que haja o atraso. Isso é uma desorganização mental. A Rose está colocando comprometimento, falta de comprometimento, exatamente. Desrespeito com os demais, falta de compromisso. Então, nós estamos falando aqui que a segunda situação colocada é a desorganização. A mente desorganizada, ela sabe que não pode atrasar, mas ela é complacente com o erro. Ela permite, ela justifica, ela defende. Mas se alguém atrasar com ela, a mente desorganizada sofre, queixa, ofende, humilha, e por aí vai. A mente desorganizada faz isso. Olha que importante. Um outro detalhe que para muitos pode parecer bobagem. Será que o café precisava ser servido numa xícara de porcelana? Se a empresa estava passando por problemas financeiros, o que você me diz? Será que então eu devo servir café em xícara de porcelana? Eu não posso cortar isso? E isso, às vezes, é um impeditivo que a pessoa tem de mudar. Então, eu já vi pessoas dizendo, é só uma xícara. E ela vai lá e compra. É só um café. E ela vai lá e gasta. Qual o problema que nós temos aqui? É um problema de não identificar os detalhes. Muitas coisas funcionam com gastos menores. O pior é que, às vezes, a pessoa não diz é só uma xícara, mas ela pensa. O que é ruim, do mesmo modo, porque se ela pensa, ela justifica aquilo no próprio pensamento. Sai dali, ela vai agir desse modo. É a velha história do CLIPS, né? Para quem estudou o processo administrativo e conhece, é ensinado em todas as faculdades de administração. Vocês se lembram disso? Então, veja bem, numa pequena história, num pequeno caso de segundos, quantos comportamentos? Próximo questionamento. Para que servir café, sendo que levou a um atraso de mais de 10 minutos para que todo mundo se servisse? Realmente, naquele momento, numa situação de urgência, era necessário o café? Quantas vezes você levanta no meio de uma situação importante da sua vida para pegar café, para pegar chá? Uma hora que você está imerso numa situação onde você precisa de concentração, você pega, levanta e vai fazer outra coisa. Tudo isso é para que você avalie o que você está fazendo. Em que momentos, quando você fala em mudança, você precisa priorizar os detalhes.